Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu estou gravando esse vídeo no dia 24 de agosto e nesse vídeo eu vou falar sobre o eclipse lunar que vai acontecer no signo de Peixes nessa sexta-feira, dia 28. O meu nome é Jai, eu sou terapeuta, eu trabalho como terapeuta há 27 anos com técnicas que atuam no corpo, na mente e no espírito. Astrologia é uma dessas técnicas e é um tremendo estudo de toda uma vida de ciclos, de arquétipos e de potenciais. Como sempre, quando eu organizo os vídeos aqui no YouTube, eu faço as minhas anotações para passar as informações de uma forma que possa ser realmente útil e benéfica para você, beleza? E a minha intenção é, de verdade, se eu conseguir beneficiar uma pessoa, de verdade, eu já estou muito satisfeito. Por quê? Porque tem muita informação e o que eu realmente prezo é por informação de qualidade que, se for praticada, se torna conhecimento. É nisso que eu aposto. Beleza? Vamos nessa, então. Eclipses são lunações muito potentes. Tá? Eu sempre falo sobre as lunações, porque um dos presentes que a astrologia nos traz é ampliação de perspectiva. E a gente entender muito melhor como é que a gente cria a nossa vida o tempo todo. E a astrologia, ela nos ajuda a reconhecer que nós estamos criando o tempo todo, através desses ciclos, onde a gente sempre tem escolha, e que se a gente começa a usar essas informações como ferramentas úteis, a gente começa a ter uma tremenda vantagem no processo criativo da nossa própria vida, da nossa contribuição no mundo, e é assim que nós vamos. Beleza? Então, nesse sentido, eu quero que você olhe para os eclipses como processos de semeadura e não como processos onde você vai acontecer aqui agora e se não acontece, poxa, não aconteceu, não funcionou. Não é assim que acontece. Tá? A gente está trabalhando o tempo todo com ciclos e potenciais. E como um ciclo, os eclipses, eles têm efeitos muito duradouros, tá? Ele tem efeito que dura muitos meses. E eu espero que que as informações que eu vou compartilhar com você, você possa manter na sua mente para suas reflexões e para suas escolhas, tá? Vamos lá. Os anos de 2025 a 2027 são anos muito centrados dessa grande semeadura. Lembra? Ciclos dentro de ciclos dentro de ciclos. Nós estamos dentro de um período extremamente intenso. E nesse período intenso, o que é importantíssimo a gente entender é nós estamos num período de realmente revolução da consciência e revolução de muitas coisas também, tá? Muitos sistemas sociais, a forma como a gente lida com tudo está mudando e vai mudar muito rápido, tá? Por isso que eu invisto tanto em compartilhar o que eu sei que funciona, tá? Mantenha isso em mente também. Tudo surge primeiro na consciência e na energia, para depois se manifestar. Quando a gente olha para a astrologia dessa maneira, a gente começa a perceber que o mundo metafísico, invisível, ele cria antes da manifestação. Lógico, a gente tem as ações. Lógico, a gente tem o nosso meio ambiente. A gente tem as nossas circunstâncias. Agora, é importante a gente despertar para esse momento em que está tudo mudando. E é natural que, quando as coisas todas estão mudando de uma forma imprevisível,
e muito acelerada, as pessoas ficam com muito medo e a gente tem que lidar com profundas incertezas. E é assim na vida. Tá? Só que agora está mais intenso. Os eclipses, eles sempre acontecem próximos aos nodos lunares. Tá? Então, nós, nesse momento que eu estou gravando, nós estamos entre eclipses. E aí só observe. Nós tivemos o eclipse solar em Leão, no dia 12. E foi um eclipse solar total. Tá? Ele foi conjunto, muito próximo, alguns graus, do nodo sul. A mensagem energética, astrológica, é muito simples. Muito clara nesse sentido na astrologia mundial, que é os líderes que estão atuando a partir de autointeresse, os líderes que estão atuando a partir de total falta de integridade serão desmascarados. E por quê? Porque Leão, ele é o signo, é o arquétipo, é parte da psique de todos nós, que é ligado à integridade, que é ligado à autenticidade, que é ligado a uma liderança genuína. Okay? Então, é importante você olhar no seu mapa, tá? No seu mapa pessoal, no mapa astrológico. Se você não sabe qual é o seu mapa, é só você entrar com data do seu nascimento, horário do seu nascimento, local do seu nascimento. Tem vários softwares que são gratuitos e de ótima qualidade para você começar a se localizar nesse tremendo mapa da vida que é o mapa astrológico. E você localiza no seu mapa natal onde que Leão está, porque aí você traz esses questionamentos para você com a sua liderança, você com a sua necessidade de se individualizar, de se desenvolver como um indivíduo, tá? Para você ser o líder ou a líder da sua vida, que é sempre o que eu sugiro. Tá? Só que quando eu faço esses vídeos aqui, falando para todo mundo, obviamente eu vou trazer aspectos da astrologia mundial, tá? Que afeta a vida de todos nós. Beleza. O eclipse lunar, ele será em Peixes. E Peixes é o aspecto da nossa psique mais sensível, mais emocional, mais impressionável, mais ligado a percepções muito sutis, muito impalpáveis da realidade, da existência. Tá? E esse eclipse, ele acontece, tá? São sempre eixos na astrologia. Ele acontece fazendo conjunção com o nodo norte. O nodo norte sempre aponta direções. Então, nós temos aqui uma lunação, uma lua cheia, tá? Um eclipse, todo o eclipse lunar é numa lua cheia. Nessa lua cheia, em Peixes, nós temos dois temas essenciais para você olhar para a sua vida e para você reconhecer no mundo. Términos, encerramentos, finito, acabou, para que novos grandes começos possam surgir. Tá? Lembrando que, como toda alunação, onde começa é com a lua nova, que é o caso do eclipse solar em Leão. Foi um eclipse solar poderosíssimo. Ele foi o primeiro de uma sequência de 2 anos. Sempre o primeiro e último eclipse dessas sequências são muito poderosos. Tá? E esse é o último eclipse da sequência de Peixes com eixo em Virgem. Então, de agora em diante, muita coisa vai acelerar muito, 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 muito nas nossas vidas pessoais e coletivas. Esses términos, eu separei aqui algumas perguntinhas para você se guiar
eu sugiro, inclusive, que você faça anotações e depois reflita sobre isso, tá? Pergunte-se, o que é que você sente, o que é que você sabe que está saindo da sua vida? O que é que já fez sentido para você e que agora não faz mais parte da sua vida e você sabe disso? Tá? Às vezes é difícil reconhecer porque a gente tem medo do desconhecido e isso tem muito a ver com peixes. Mas é muito importante você, na tua autoanálise honesta, tudo que eu compartilho requer honestidade. Você ser honesto, honesta com você mesmo. Tá? O que é que não cabe mais na tua vida? Reflita sobre isso. O que é que já fez sentido, e no caso, provavelmente, relacionamentos que não fazem mais sentido na sua vida, e qual estado de ser que está surgindo em você que vai se revelar nos próximos meses, e que cabe a você nutrir nesse período. O que é que você está se tornando e que durante esses próximos meses, ou até mesmo próximos anos, está se desenvolvendo e requer que você confie, tá? A palavra fé é uma palavra bem pisciana, tá? Peixes é essa parte da nossa psique que larga, que deixa para trás as estruturas conhecidas, tudo que é conhecido, tudo que foi estabelecido e segue adiante. E segue adiante, ó, confiando com fé na vida. Confiando com fé numa força muito maior que a nossa mente não consegue captar, que a nossa memória não tem referência ainda, mas que em algum nível do teu ser, e essa é a beleza da fé pisciana genuína, lembrando que peixe também tem sombra, assim como o leão também tem sombra, e eu vou falar sobre isso. O que é que essa fé indica? Que quando você, nos teus momentos de maior conexão, e Peixes fala muito sobre isso, você sabe que existe e que fala, cara, vai, só segue. Tá? Então, uma dica super importante é aprende a soltar, aprende a largar. Tá? Nesse momento, faço um intervalo para contar uma historinha que ela é divertidíssima, talvez você lembre dela depois e continue rindo. Parte do que eu gosto na vida é historinhas que fazem a gente rir. E aí foi essa senhora, ela foi numa mãe de santo e ela achou que ela estava morrendo. Mãe de santo tem a ver, inclusive, com tudo que diz respeito à conexão com outros espíritos, é muito pisciano. Aí essa senhora foi na mãe de santo e achou que estava morrendo, achou que estava tendo um problema sério no coração. Aí a velhinha olhou, examinou, e a velhinha perguntou, Fia, você peida, Fia? Quê? Fia. Fia peida? Tem que peidar, Fia. Tem que deixar sair. E aqui tá a gente, com um monte de coisas que a gente está engarrafado, com dores, achando que vai morrer, e só tem que, deixar sair. Tá? Então, assim, confia. Deixa sair, Fia. Deixa sair, Fio. Tá? O universo tem muito mais para entregar para você. Você tem que confiar. Se fica tudo engarrafadinho, não vai entrar mais nada. Tá? E você vai achar que vai estar morrendo. Beleza, vamos lá. Então, sugestões. Nutra essa parte pisciana dentro de você. Se você é da meditação, cara, eu pratico meditação desde os anos 90. Assim que eu aprendi muita coisa. Depois eu fui seguindo outros caminhos, mas eu tenho as minhas práticas e meditação sempre me ajuda muito a voltar para o meu eixo. Se você é da meditação, medite. Se você é da oração, ore. Leva teu pensamento, leva teu coração
para o que quer que você chame de Deus e faz as suas orações, se você é da contemplação, contemple a natureza, passe mais tempo com a natureza. Isso tem muito a ver com o eixo Peixes Virgem. Tá? Virgem é lindíssimo, porque fala sobre os saberes dos povos nativos, os saberes ancestrais ligados à natureza, ligados às ervas medicinais, às plantas medicinais, e é sempre muito complementar. Tá? Então, você não precisa saber nada, mas quando você está meio azucrinada e vai caminhar perto das árvores, você já se sente melhor. Por quê? Porque é curativo mesmo. Tá? Eu moro aqui no Rio de Janeiro. Então, eu faço as minhas práticas de respiração na praia. Né? Olha que legal. Eu vou caminhando, faço as minhas práticas de respiração olhando para o mar. Depois eu volto e sigo trabalhando. Então, essas práticas funcionam. Se você é das perguntas, faça perguntas ao universo. Tá? Faça perguntas ao universo. O universo sabe muito mais do que qualquer pessoa e qualquer coisa que está na sua mente. Faça perguntas abertas e vai liberando aquilo que impede você de perceber, saber, ser e receber o que você está pedindo. Torna simples. Torne os processos simples. Beleza? Então, tem muita coisa acontecendo mesmo no mundo. E sim, a astrologia realmente é um estudo de uma vida, mas nesses vídeos eu procuro tornar a coisa o mais simples possível para ser usável. Tá? Para mim não faz sentido ficar falando sobre blá blá blá, sexo dos anjos, se a pessoa não usa. Tem que usar. Tá? Peixes é essa parte nossa que reconhece a conexão. Que reconhece a conexão com os seres. Reconhece a conexão com outras formas de vida. Reconhece a conexão com... Desculpa, uma rotinha aqui. Reconhece a conexão com o mundo invisível. Reconhece a conexão com muito mais do que você conhece. É lindo. A sombra pisciana, eu falei que ia falar, a sombra pisciana, e o trabalho consciente com a sombra, como diz um cliente meu, é o que separa os homens dos meninos. Trabalhar com a sombra, olhar para as nossas fraquezas, para os nossos enganos, para as nossas covardias, assumir isso e lidar com isso, olhar para tudo aquilo que a gente nega, é parte do presente, que é um processo genuíno de integração, que é muito parte do meu trabalho como terapeuta. Então, a sombra pisciana é a pessoa se tornar, presta atenção, vítima das próprias ilusões. A pessoa acredita no que ela quer acreditar, mesmo quando ela sabe que ela está mentindo para ela mesma, mas ela insiste na mentira. Ela insiste em investir achando que o outro, em algum momento, a outra pessoa vai se tornar o que ela espera que a outra pessoa se torne porque é bom para ela. É mentira. Ela está mentindo para ela mesma. É a mentira que faz a pessoa se engajar com todo tipo de artifício de fuga. Tá? Então, dentro de uma visão mais ampla, a sombra pisciana está muito ligada a vícios. Tá? A pessoa bebe, fuma para esquecer. Ela anestesia, mas o problema continua. Os problemas continuam, os sofrimentos continuam. Tá? E por que isso é pisciano? Porque peixes é essa parte nossa, como eu já falei, mais sensível, mais delicada, mais vulnerável e que sofre e que a gente precisa lidar com muito carinho. E que a gente precisa fazer o que for necessário para a gente honrar essa parte nossa. Se a gente não honra, a gente está mentindo. Tá? Então,
vítima das próprias ilusões é uma coisa que você tem que olhar com muita honestidade para você, para a tua vida, e se perguntar o que você quer fazer com isso. Tá? Porque só você pode fazer isso por você. Tá? Vira e mexe também falo sobre o triângulo de Karpman, que é sobre os jogos de abuso, onde tem a vítima que procura o salvador, que tem o abusador, vítima e salvador. E aí eles se retroalimentam. Beleza? Ok. Então, vamos lá. Agora, trazendo para uma visão mais ampla, e é importante a gente se situar no mundo, o que está acontecendo, veja, peixes na astrologia mundial está muito ligado aos mares e está muito ligado ao petróleo. Tá? Quando eu falo de olhar para tudo na astrologia como um processo de semeadura, essa conjunção, que eu estou falando dela faz tempo, vou continuar falando, porque ela que marca essa profunda transição planetária que nós estamos, de conjunção de Saturno e Netuno, no grau 0 de Áries, fazendo aspecto com Plutão e com Urano, está operacional ainda e vai continuar operacional por muito tempo. Tá? Então, quando a gente fala de Saturno, dentro dessa dinâmica, é restrição. Então, em vários lugares do mundo, secas. E redução de combustível. O que acontece quando tem redução de um produto que tem altíssima demanda? Inflação. Tá? E nos meus estudos, Netuno, toda vez que Netuno, que é um planeta muito lento, ele leva 165 anos para dar uma volta por todo o zodíaco, toda vez que Netuno passa por signos de fogo, e agora ele está em Áries, nós temos processos inflacionários. Então, nessa escassez de combustíveis, você deve estar acompanhando, tem guerras acontecendo em torno disso. É esperado que haja processo inflacionário pelo mundo todo. E, ao mesmo tempo, também muitas enchentes. Secas, extremas em alguns locais, tremendas enchentes em outros locais. É esperado, inclusive, aqui no Brasil. Tá? De novo, outras enchentes fortíssimas no sul do país e secas violentíssimas no norte do país. Beleza? Aqui no sudeste, onde eu moro, está esperado, são ondas de calor extremas. Então, vamos lá. Parte do processo. Tá? Outra questão envolvendo peixes, fraudes, processos fraudulentos e mentiras. Como a gente está falando sobre leão, que na sombra tem a ver com narcisismo, tem a ver com tudo que envolve palcos, tá? Olhe para mim e essas celebridades. É muito possível que as empresas da grande mídia também sejam desmascaradas em esquemas de corrupção e os lobistas que manipulam, palavra bem pisciana, manipulam através de sentimentos a cabeça das pessoas, que esses esquemas sejam muito revelados. A partir desse momento, lembra? Não é na sexta-feira, é um processo que começa. E aí é legal você ficar atento e fazer o trabalho interno. Porque mais e mais, parte dessas gigantescas crises que nós estamos entrando é sobre a gente reconhecer o nosso poder momento a momento, reconhecer que nós temos um profundo condicionamento de validar como realidade o externo. E a transição passa por reconhecer que nós somos criadores a cada momento, a cada escolha, a cada
comportamento. Tá? Então, dentro desse mapa, que eu não vou abrir agora, mas dentro desse mapa, dessa lunação, toda lua cheia é oposição, tá? Entre Lua e Sol e Lua. Os dois estão fazendo uma quadratura quase exata com Urano. Urano é o arquétipo planetário ligado ao despertar, ligado à verdade, ligado a tcharam, abalos. Isso é muito Urano. E lógico, emocionalmente, tem abalos também, tem abalos emocionais, tem abalos de mudanças abruptas. Isso é muito uraniano, muito a cara de Urano. E também tem a ver com abalos sísmicos. Tá? No dia 19, nós tivemos esse terremoto de grande magnitude na Colômbia. Então, é esperado que também a gente entre num período de mais abalos sísmicos, ao mesmo tempo que, como Urano está em Gêmeos, é muito possível, o Gêmeos está ligado à comunicação, é muito possível que processos de comunicação, redes sociais e essas dinâmicas envolvendo plataformas de redes sociais e de comunicação, a gente tenha interrupções na comunicação. Então, dentro do seu possível, não se assuste, beleza? E entenda que quando eu falo desses processos de perspectiva mais ampla que a astrologia nos traz, isso nunca nos exime do nosso trabalho interno. Pelo contrário, de agora em diante, mais e mais, o trabalho interno é necessário para que a gente possa criar, ao invés de ficar reagindo, criar conscientemente. As situações estão mudando e cada vez mais rápidas e muita coisa é esperada, mas é importante a gente perceber. A cada momento você tem poder. Onde que você coloca a tua atenção? Na solução ou no problema? Para colocar atenção no problema é para descer todo santo ajuda. Não é assim a expressão? Então, o que você quer fazer? Use a tua inteligência, a tua sabedoria e treine para isso. Quando eu falo desse treino para isso, um aspecto que eu sempre uso muito, olha, esses aqui são os símbolos sabianos, tá? Que é parte do estudo da astrologia. Para cada grau astrológico tem um símbolo sabiano, que para mim esse é o melhor livro. Essa autora, ela estudou com o Dr. Mark, que fez esse trabalho no século passado, e para cada grau da astrologia a gente tem uma mensagem, tem uma interpretação, tem uma clareza do que se encontra. Então, esse eclipse acontece no grau 4 graus e 54 minutos de peixe. Então, a gente sempre arredonda, tá? No caso, para 5 graus. E o que o símbolo sabiano fala para esse período é muito bonito. Ele fala sobre a gente ter uma ênfase na benevolência, na boa vontade, na bondade. E é importante você ser muito honesta com a tua bondade, com a tua benevolência, com o que você de fato faz, com as tuas ações, começando por você. Porque é sempre começando com a gente. Tá? Você não tem como ser rude, grosseira com você mesmo, e ser gentil com os outros. Não de uma forma sustentável. Você não tem como ser injusta com as outras pessoas por tempo indeterminado. Em algum momento a máscara cai. E esses são momentos coletivos onde tudo vai ficar muito, cada vez mais escancarado. Tá? Uma grande dica, e eu já vou botar nisso, é sobre treinar seu sistema nervoso. Treine seu sistema nervoso. Equilibre o seu sistema nervoso. Tá? Hoje a gente tem informações muito claras. Tá? Se você acompanha um pouquinho de economia, um pouquinho de política,
você entende. Tá? Se, por exemplo, dos canais que eu acompanho é o Valor Econômico. Quando o Valor Econômico começa a falar que os bilionários das grandes empresas de inteligência artificial estão criando uma bolha financeira, é porque eles estão tendo um chá revelação de que isso, na verdade, é um projeto de poder, isso não é um projeto mais econômico, onde a ideia desses caras é bizarra, é criar realmente um pandemônio coletivo. E se você não precisa confiar em mim, não. Você vai lá e pesquise por você. Tá? Eu sempre falo, eu tenho uma política muito simples aqui nas redes sociais. Eu pesquiso o que eu falo, eu banco o que eu falo, quer aprofundar? Eu dou as referências e vai lá atrás. Tá? Inclusive, eu dou a referência das escolas, que é parte da minha vida. Mas, banque o que é verdadeiro para você. Beleza? Então, voltando ao sistema nervoso. Com tanta informação acontecendo, com tantos imprevistos acontecendo, com tantas incertezas acontecendo, um dos maiores presentes que você pode dar para você mesmo, para você mesma, é se regular, é se equilibrar. Além, esse vídeo aqui é só sobre astrologia, mas uma outra formação que eu tenho, eu sou instrutor de respiração consciente. Eu trabalho com isso há muitos anos. Tá? Eu comecei as minhas práticas pessoais nos anos 90. Depois eu comecei a fazer as minhas formações dentro dessa área. No meu website tem boas informações de graça, se você quiser. Vai lá, terapiacomjai.com, e se você for dessas pessoas, dessas raras pessoas que saem das redes sociais e vai e aprofunda nas informações, eu tenho um curso excelente, a um preço muito baratinho. Lá, só você comprar e começar a praticar, você já vai começar a se beneficiar no momento que você praticar. Ou EFT, que é uma outra prática, que eu também sou certificado, eu fiz a formação com o criador do método, o Gary Craig, que faleceu recentemente. E EFT é uma técnica maravilhosa, também tem um curso, também um preço muito tranquilo, está lá no meu website. Pratique essas ferramentas. Por quê? Porque a mensagem com essa dinâmica de Virgem e Peixes é: torne o seu dia a dia o campo onde você eleva a tua vibração, a tua frequência, as tuas emoções, os teus pensamentos de uma forma verdadeira. E para isso você tem que ser honesto. A gente sempre começa do ponto onde a gente está. E depois a gente volta e pratica de novo. Virgem é um signo muito bonito no sentido de a humildade do dia a dia, a humildade da prática. Eu tenho algumas características na casa 6, que é uma casa nativa de peixes. Então, cara, não tem... eu já pratiquei o suficiente por toda a minha vida. Não tem isso. No dia seguinte, você tem que tomar banho de novo. Tem que escovar os dentinhos de novo. Tem que lidar com as práticas de novo. A vida é assim, dia a dia. Tá? Isso é muito virgem. E fazendo essa ponte com peixes, peixes é essa conexão com aquilo que a gente não consegue dar nome, porque não tem nome, porque vai muito além daquilo que a gente consegue dar nome. Tá? É o tremendo infinito que é a existência e que é cada um de nós, no ser que a gente é. Tá? Então, Virgem é muito prático, um signo muito prático do dia a dia. Peixes é o transcendente que precisa da praticidade para poder transcender. Porque se não tem a praticidade, Peixes vai para esse aspecto ilusório que eu mencionei aqui na sombra. Tá legal? E o meu trabalho é para pessoas que realmente querem lidar com as suas próprias vidas, porque é a partir daí que a gente trabalha. Beleza? Para atendimentos, manda mensagem. Um abraço
Tudo de melhor na tua vida. Valeu.